Você sabe como se produz o direito? Essa determinação está relacionada a diversas correntes de pensamento que em cada época influenciam os métodos de criação e de aplicação das leis. Para ajudar a compreender a evolução do direito até nossos dias, o Na Forma da Lei retorna ao passado. Nosso assunto de hoje é do campo da filosofia do direito e vamos contar com a participação da professora Sofia Vale. Além de historiadora e bacharel em Direito, ela é mestre e doutora em História. Olá, professora Sofia, obrigada por vir participar com a gente aqui no Na Forma da Lei, é um prazer recebê-la. O prazer é meu, Fran, agradeço demais o convite, feito em nome da Assembleia, e aqui para mim está sendo uma satisfação podermos conversar um pouco a respeito do direito. Professora, qual é a importância para o cidadão comum, aquele que não é estudante ou operador do direito, de saber sobre a história, sobre a evolução jurídica ao longo dos tempos? Bem, entender a história do direito é entender o que ele significa hoje. Então, trata-se de uma ciência criada no Ocidente há mais de 2000 anos e todo esse caminhar, ele precisa ser compreendido para chegarmos até ao nosso direito hoje. Então, eu acho que, de alguma maneira, né, a história do direito, ela nos fornece ferramentas para podermos tratar dessa ciência, que é uma ciência muito antiga. E daí sabemos a origem, compreendemos melhor o presente e podemos até pensar melhor o próprio futuro, né? Então, é mais ou menos por aí. Interessante. Professora, a gente tem que fazer um recorte, né? Infelizmente o nosso tempo é pequeno e a história do direito, como você mesmo falou, é muito grande. Então, no nosso recorte, a gente vai priorizar o direito ocidental a partir do século XIX. Quais são as escolas filosóficas que predominavam nesse período? Bem, há várias escolas filosóficas no século XIX, mas acho que a gente podia destacar duas principais, que são a escola da exegese e a escola do historicismo jurídico. Essas são as duas escolas mais importantes. A escola da exegese é aquela que acreditava que o direito estava dentro dos códigos. Então, ela foi criada justamente na época do surgimento dos códigos modernos e para os juristas do período, né, seguidores dessa escola da exegese, interpretar, conhecer o direito estava somente na lei. Todo o direito estava dentro da lei, como se o código desse conta de todas as questões ali colocadas e daí por diante. Então, nessa escola não há direito fora da própria lei. E é uma crença absurda e até mesmo exagerada, não é? De que a lei ela contém a própria razão em si mesma. Então, basta eu entender a lei que eu entendo o próprio direito. É o que o Montesquieu diz, né? O juiz, ele é a boca da lei. Então, ele funciona simplesmente como alguém que manifesta o disposto na lei. A escola da exegese, ela basicamente trata disso. Você mencionou também o historicismo jurídico. Quais são as diretrizes? Sim, a escola historicista jurídica, ela já tem um outro perfil, né? Então, se a escola da exegese é uma escola voltada mais para a questão da formalidade da lei, o historicismo jurídico defendia, e é uma escola que tem aí uma divulgação, tem um lugar maior na Alemanha, ela acreditava que o direito ele estava na cultura e na história de um povo. Então, ela valoriza a história do povo. A partir da história de cada povo, deveria ser construído aí os códigos, as leis, daí por diante. Competia, nesse caso, ao jurista, entender essa história e daí, a partir dela, fazer aí as leis, construir os códigos e daí por diante. É uma escola que teve como expoentes o Barão de Savigny e outros, mas especialmente ele, né? E foi uma escola que teve muito a ver com a formação da própria Alemanha, que estava se consolidando enquanto Estado Nacional. A escola historicista jurídica, o problema dela, a questão dela principal é o que é essa história? O que é essa cultura de um povo? De alguma maneira, como que eu vou apreender isso? E aí há uma inspiração romana, muitas vezes sugerida pelos autores, que deveria se buscar aí esse espírito do povo via influência romana e daí por diante. Mas, de qualquer maneira, é uma escola que foge à lei. Ela se volta mais para isso. E numa crença também de que a história é a mestra da própria vida e a mestra do próprio direito. Então, esse passado vai dizer como é que o direito deve ser. Então, veja o contraponto. A escola da exegese é uma escola formal, baseada e que busca sua segurança ali, especialmente na lei e no código. O historicismo não, ele busca nessa história do povo. E aí, quais são as histórias de um povo?
Isso é múltiplo, né, inclusive? Sim, são várias histórias, são várias formas que a gente tem, e aí talvez vamos ter que criar, então, vários códigos, vários tipos de lei. A grande contribuição dessa escola, né, chamada historicista, é justamente ter passado a pensar o direito enquanto fruto de um processo histórico. E essa é a grande contribuição dela. De fato, o direito ele é parte de sua história. Todo direito pode ser contextualizado, porque o direito ele é uma ação humana. Então, ele é uma ação humana no tempo. Então, é essa ação humana no tempo que pode ser contextualizada e pode ser historicizada. Acho que essa que foi a grande contribuição dessa escola, que não chegou propriamente a trazer, assim, consequências práticas à própria realidade, né? Mas que foi uma escola teórica muito importante. O papel do juiz, o papel do magistrado nesse processo, ele também é alterado em relação à exegese, né? Sim, ele se torna um indivíduo que vai apreender essa história. Então, vai de alguma maneira ter que compreender qual é o espírito desse povo, qual é o espírito de alguma maneira desenvolvido ao longo da história. Então, não sei, né? Eu acho que o juiz se torna quase que alguém que, segundo ele, vai construir essa história e daí por diante. Então, ele exerce uma função muito maior do que de intérprete da lei, né? Ele quase que vai criar a lei nesse sentido. De certa maneira, mais próxima do que é feito hoje. Sim, sim, mas eu diria que essa escola historicista foi uma escola que não entrou muito nos tribunais. Ela ficou numa discussão muito mais na órbita dos livros, na órbita dos autores propriamente da época, do que chegou a ser apreendida propriamente pelos ativistas e pelos operadores do direito. Então, eu diria que ela ficou mais restrita aos bancos das universidades mesmo. Ok, professora, a gente vai precisar fazer um breve intervalo e você não saia daí que no próximo bloco nós voltamos falando sobre o pensamento jurídico do século XX. Alô? Plano de saúde não pode ser uma dor de cabeça para os segurados. Adiamento de consultas e cirurgias já marcadas, reajustes indevidos, recusa de cobertura, descredenciamento de prestadores de serviços e erro médico são algumas situações enfrentadas. O plano de saúde deve garantir o acesso do cliente aos serviços e procedimentos obrigatórios. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. TV Assembleia. Informação com credibilidade. O tráfico de drogas é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. A droga ilícita causa danos ao usuário e à sociedade. Estimula o narcotráfico e gera novos crimes. Cometer o crime, mesmo que seja pela primeira vez, não diminui a gravidade do delito e não impede a aplicação das penalidades previstas. Tráfico de drogas é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O programa Na Forma da Lei está de volta, falando com a professora Sofia Vale sobre o positivismo jurídico, agora nesse segundo bloco. Professora, quais são as diretrizes e os autores mais importantes desse período? Bem, o século XX ele vai ter como principal corrente filosófica, teórica, jurídica, a chamada escola do positivismo jurídico. Ela que é a mais importante.
E seu expoente máximo é o austríaco Hans Kelsen. Então, eu acho que a gente poderia não resumir o século XX a ele, claro que não, mas ele é o autor mais determinante. Por quê? Porque os autores que o seguem vão ou ser contrários a ele ou vão ser favoráveis a ele. Então, ele é o maior divisor de águas do século XX, sem dúvida nenhuma, é Hans Kelsen. O positivismo jurídico em si mesmo, ele não é uma inovação por si, porque ele tem aí as suas origens em outra corrente filosófica que se estendeu para todas as áreas do conhecimento, que é o chamado positivismo, que foi criado e desenvolvido aí especialmente pelo francês Auguste Comte. O positivismo, ele, lá de Auguste Comte, ele foi de alguma maneira apropriado pelo Kelsen, né, e transformado numa teoria propriamente jurídica. Para Auguste Comte, esse é o marco principal, né, do positivismo, havia uma preocupação muito grande de tornar as ciências humanas ciências o mais próximas possíveis das ciências da natureza. Então, acreditava-se que havia uma cientificidade nas ciências da natureza que as ciências humanas não tinham, porque as ciências humanas eram carregadas de subjetivismo. A ideia do Auguste Comte para isso, então, para tornar as ciências humanas propriamente ciências, seria possível eliminando esse subjetivismo. E esse subjetivismo ia ser eliminado a partir do momento em que se separasse os estudos dos fatos dos valores. Quando se conseguisse fazer essa separação entre fatos e valores, aí sim seria possível construir uma ciência positiva. É o momento do nascimento das ciências sociais, na verdade da sociologia, ele está surgindo nesse momento e ela vai ser carregada desse viés propriamente positivista, né? Que busca a cientificidade, que separa fatos de valores e que entende que o cientista, especialmente da área das humanas, ele é capaz de enxergar o fenômeno ali estudado, independente da sua opinião, da sua crença, independente daquilo que ele acredita e daí por diante. Porque acreditava Auguste Comte que esse era o grande defeito das ciências humanas, né? O excesso de subjetivismo. E como Kelsen transfere isso para o viés jurídico? Pois é, o Kelsen é um homem do direito, então ele se formou em Viena, numa faculdade de grande renome e com pessoas muito importantes, e vai se tornar professor nessa mesma faculdade de direito. Depois ele também participa da Organização Constitucional da Áustria, que estava se formando logo após a Primeira Guerra Mundial. E ele conhecia provavelmente essas ideias, enfim, essas ideias já tinham inundado aí outros campos do conhecimento, né? E ele, inspirado nessas ideias, escreve a sua obra mais importante, que é a Teoria Pura do Direito, que vai ser totalmente inspirada, sim, nesse lastro positivista, né? Só que numa percepção jurídica. De alguma maneira, ele traz os mesmos questionamentos do Auguste Comte, vai trazer ao livro dele e vai tentar responder na sua Teoria Pura do Direito. A Teoria Pura do Direito é de 1934. E que saídas ele propõe para o direito nesse cenário? Bem, ele vai começar o livro assim, ele vai dizer que o direito precisa ser ciência, que o direito, naquele momento, vivia uma influência tão grande de outras áreas do conhecimento, o direito era tão filosofia, ele era tão teologia, tão psicologia, que de alguma maneira se perguntava qual que era o objeto de estudos do próprio direito, não é? Então, o direito ele era ciência, e aí o Kelsen vai responder que sim, que o direito ele é uma ciência porque ele vai ter um objeto e vai ter uma metodologia própria. A partir do momento que ele consegue definir esses marcos da ciência do direito, ele vai demonstrar na teoria pura do direito essa cientificidade do direito. Então, de alguma maneira, ele vai se inspirar na ideia do objetivismo kantiano, na ideia de que é possível, sim, que a ciência do direito fosse uma ciência mais exata possível em relação às demais e que ela precisava ter esse espaço de seu próprio pensar, né, demarcado e separado de outras áreas, não é? E ele vai fazer isso a partir do momento em que ele consegue eleger como objeto do próprio direito a norma jurídica. Quando ele consegue definir esse objeto e como que esse objeto vai ser trabalhado, aí sim ele vai tratar o direito enquanto norma jurídica, não é?
de alguma maneira, o título do livro, né, Teoria Pura do Direito, é justamente porque ele purifica de outras áreas do conhecimento. Ele tira aquilo que não seria do direito e trata apenas a norma jurídica. Esse nome pode sugerir também que ele acredita que o direito não é influenciado por todas essas outras áreas do conhecimento. É uma boa pergunta que você faz. Ele reconhece que o direito sofre influência das outras áreas. Ele reconhece que o direito sofre influência econômica, sofre influência da teologia, ele sofre influência da moral, enfim. Só o que ele pretende é que o direito não se baseie mais nisso tudo. O direito não pode mais ser fundamentado em nenhuma dessas outras perspectivas. Ele precisa ser fundamentado em um objeto próprio. E aí a única forma disso acontecer seria se o objeto eleito à ciência do direito fosse a norma jurídica. Não pode ser, por exemplo, a justiça? Não, de maneira alguma. Para o Kelsen, a justiça ela é um valor. E enquanto valor, ela não pode ser pensada pelo próprio direito. Porque a justiça ela é uma temática filosófica, ela requer várias opiniões. Então, ele faz algo que vai chocar, de alguma maneira, né, os homens dessa primeira metade do século XX, que é que o direito não é justiça. Para Hans Kelsen, o direito não é justiça. Mas era isso que se buscava, sempre se buscou de alguma forma. A deusa da justiça não sempre representou o direito, né? E sim, né, o máximo do direito sempre foi a justiça. Só que o Kelsen vai dizer que como se trata de um valor esse que depende de opinião, depende das suas impressões, depende das suas crenças, ele separa a temática da justiça do próprio direito e vai torná-la um elemento a ser estudado por outras áreas. Então, ele reconhece a importância da justiça, mas que ela deve ser melhor trabalhada pela filosofia, pela psicologia e não pelo próprio direito. E é isso que choca tanto no pensamento do Hans Kelsen, quando ele diz que o direito não é justiça, o direito para ele é norma jurídica. Então, centrado na norma jurídica, o que ele propõe a respeito do estudo, do método desse objeto? Pois é, deve-se prender única e exclusivamente aos enunciados das normas jurídicas e deve-se verificar como que essa norma jurídica foi elaborada. Se ela foi elaborada conforme os procedimentos adequados, né, pelos órgãos competentes, enfim, essa norma jurídica ela tem uma validade. Na verdade, ele vai conceber todas as regras jurídicas numa espécie de pirâmide e que uma norma fundamental vai dar validade a todas as outras. E aí, a partir do momento que uma norma valida a outra, ela está de acordo com toda essa pirâmide. Ele afirma que o direito ele trata atos da vida comum seja pela lei ou seja de outra forma, mas só que o jurista só deve entender esses atos da vida comum pelo que está previsto na lei. Então, a lei no sentido de ser uma espécie de norma jurídica, não é? É esse enunciado que ele deve conhecer. Qual é o disposto na lei? E o direito é isso. Verificado o que está disposto na lei, compreender o que está na lei, essa é a função do jurista. E verificar, a validade não está então no conteúdo, na justiça, no certo, no errado, mas a validade da norma jurídica está o fato dela estar dentro de um ordenamento coerente em si mesmo, né? Então, ele vai dar vários exemplos no livro dele, mas só para a gente poder ter uma ideia. Um testamento. Para o Hans Kelsen, uma carta, ela se assemelha muito a um testamento. A pessoa pode escrever uma carta e colocar lá, vou deixar isso para o meu filho, para os meus avós. Ela escreve isso. Um testamento também é semelhante. A pessoa também vai dizer as suas últimas vontades. Mas a diferença do testamento para uma carta é que o testamento está previsto pela lei. Então, o fundamento todo do direito em Kelsen está relacionado à lei, à norma jurídica. E entender o que está na lei é entender o próprio direito. E é simplesmente isso. Veja que ele foge de qualquer tipo de valor, veja que ele também não vai se preocupar com o justo e nem com o injusto, ele não vai trabalhar essas temáticas, mas simplesmente o que está disposto na lei. Como essas ideias foram recebidas pelos magistrados e se elas influenciaram ou não a prática jurídica da época? Influenciaram muito. Na verdade, a Teoria Pura do Direito talvez seja a principal obra do século XX, talvez. Ela vai causar um assombro muito grande entre determinados autores, porque justamente o direito está sendo afastado da justiça, não é? Ao mesmo tempo, ele traz uma teoria coerente e que vai resolver esse problema da cientificidade do direito. Então, eu diria que ele vai
ser abraçado por alguns e vai ser retaliado por outros. Sobre essas retaliações, as críticas que o pensamento de Kelsen sofreu, a gente fala no nosso último bloco daqui a pouco, depois do intervalo. Computadores, tablets, celulares, aparelhos de TV e vários outros eletrodomésticos novos estão no topo da lista de reclamações por defeitos de fabricação. O melhor é checar a garantia e os prazos para devolução. Você tem direito até de trocar o defeituoso por um novo ou receber o dinheiro de volta. Os produtos e serviços devem ter padrão adequado de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. TV Assembleia. Informação com credibilidade. Se você se identifica com essas frases e quer ajudar, venha ser voluntário do CVV. Tem muita gente precisando ser ouvida. Ligue 141 ou 3223-4041 e informe-se. O programa Na Forma da Lei está de volta para o nosso último bloco. No bloco anterior, professora, a gente falava sobre... A gente começou a falar que Kelsen recebeu críticas. Que críticas foram essas? Bem, foram várias críticas que ele recebeu, mas entre elas, ele foi acusado de nazista. Ele foi acusado de ter sido um jurista que defendeu o regime nazista. Por quê? Porque ele colocou no próprio livro dele a legitimidade dos campos de concentração nazistas. E olha que Hans Kelsen era um judeu. E ele falou que os campos eles eram legítimos porque eles tinham uma previsão legal. Então, se estavam previstos na norma, pronto. Poderiam sim ter sido cumpridos e daí por diante. Então, logo ele foi acusado de ter sido mentor do nazismo, de ser alguém que está facilitando aí a dominação nazista e daí por diante. O que é um equívoco, porque ele nunca defendeu nem o nazismo, nem nenhuma outra corrente ideológica, como o socialismo, o comunismo, qualquer coisa nesse sentido, porque ele acreditava numa ciência pura. Ele acreditava num direito puro, ele acreditava que o direito poderia ser separado e deveria ser desvinculado de qualquer tipo de apropriação ideológica. Então, quando ele escreve o livro Teoria Pura do Direito, é no sentido de não ser o direito fundamentado em nenhuma base ideológica, muito menos na metafísica, na religião ou qualquer coisa dessa natureza. Então, a crítica mais severa que eu acho que ele recebe é essa, ele justamente sendo um judeu, acho que essa é a crítica mais feroz, mas ao mesmo tempo também porque ele torna o direito uma ciência absolutamente normativista. Então, o direito ele vira um sinônimo da própria norma. E aí, os que vão precedê-lo, né, vão se perguntar, mas o direito ele é só norma? Será que é o que está disposto na lei, somente o que está disposto na lei é que deve ser cumprido, deve ser seguido? O direito ele não é também a busca dessa justiça? Será que ele não sofre a influência de outras áreas e daí por diante? Enfim, ele se sustenta diante dessas críticas, porque o objetivo dele é construir essa teoria pura do direito, o objetivo dele é esse, manter essa coerência, ele consegue fazer isso, ele dá a cientificidade ao direito, mas sim, ele deixa de lado aí uma série de coisas que fazem parte do fenômeno jurídico. Essas críticas foram sistematizadas em escolas de pensamento? Ela vem de alguns autores que vão precedê-lo, né? Na verdade, os autores que vêm depois dele ou vão ser contrários ou vão ser favoráveis a ele, né? Mas vai dar origem a vários grupos, né? Que são os chamados pós-positivistas, né? E aí a gente pode destacar o Habermas,
pode destacar também o Alexis, o Dworkin, né? Que são talvez aí também os grandes nomes do século XX. A gente tem um espacinho, um tempinho para falar desses autores. Qual é o raciocínio de cada um deles? As propostas deles são bastante amplas, enfim, cada um deles aí trabalha o direito com uma série de preocupações. O Habermas vai entrar com a relação do direito com a linguagem, não é? O Alexis vai entrar na teoria da argumentação, mas de qualquer forma, todos eles, né, que são esses autores, eles vão tentar conciliar aí a teoria normativista do Kelsen, mas com aspectos ligados à justiça. Então, acho que eles vão todos se preocupar com um a mais em relação à norma jurídica, de que o direito não é só norma jurídica. Então, o direito também é argumentação, o direito também ele possui outro tipo de importância do que ali está disposto simplesmente na norma. Essas teorias são bem recepcionadas pelo direito no exercício? Sim, eu diria que hoje esses autores eles superaram o Kelsen, né? O Kelsen já não é mais um autor que está em moda dentro da realidade jurídica, não é? E hoje a gente tem esses autores, sim, especialmente o Alexis, o Dworkin, não é? Como expoentes mais fundamentais aí, sim, para se pensar o próprio direito hoje. Porque o direito vai além da própria norma. Isso aí não há dificuldade para se chegar nessa conclusão. Então, hoje o nosso direito ele pode ser considerado pós-positivista? Quais as bases do direito que é praticado hoje com base nessa escola filosófica? Sim, o direito ele é pós-positivista, ele recebe uma grande herança do Kelsen, sem dúvida nenhuma, porque passa a ter um parâmetro, que é a norma jurídica. Então, o estudo do direito, ele necessariamente vai perpassar tanto a teoria da norma quanto a teoria do ordenamento. Então, tem essa grande contribuição, né? A gente tem uma forma também mais objetiva de se pensar o próprio direito, não é? Mas não, hoje o direito ele é visto como muito mais do que isso, né? E aí ele precisa dar conta das suas decisões, ele tem que fundamentar as suas próprias decisões, tem que também ser pensado em relação a uma dimensão global, enfim, tudo isso acho que vem aí, são as novas questões ao pós-positivismo, né? Mas sim, mais ou menos por aí. O papel do jurista nesse processo? Eu acho que o papel do jurista, como os próprios romanos acreditavam, né, é pensar o próprio direito, não é? E, de alguma maneira, não se contentar o que dispõe a lei, mas o que ela pode trazer. Ele tem que exercer esse papel da crítica. E a crítica no sentido mesmo do exercício do pensar, do exercício do que, para que serve, para onde que vai, não é? Então, eu acredito que hoje o papel do jurista, ele vai muito além da lei, mas ele é um papel da crítica à própria lei, do repensar a própria lei, não é? E com isso, tentar trazer uma perspectiva mais justa para a própria sociedade, para a própria humanidade. O direito vem evoluindo, a gente mostrou uma pequena parte, né, dessa história, e acredita-se que não vai parar por aqui, né? Não. Novos modelos vão surgir. Sim. Algo já está sendo produzido, seja no Brasil, fora daqui? Sim, a gente sempre tem autores que são expoentes, né, que vão pensando e vão trazendo coisas, né, seja da órbita filosófica, seja da órbita constitucional, a gente sempre vai ter esse tipo de preocupação, não é? Mas eu acho que o século XXI também, independente da corrente propriamente dita, né, existe uma preocupação dos juristas com a defesa dos direitos fundamentais. Então, independente propriamente do autor em si, né, de que linha ele siga, de como que ele pensa o próprio direito, né, existe um certo consenso da defesa dos direitos fundamentais, sejam esses direitos no Brasil, seja fora do Brasil, né, sejam esses direitos para o brasileiro, seja para qualquer ser humano, que, afinal de contas, o direito ele existe em proteção ao ser humano, né, em prol dessa dignidade humana. Então, eu acho que para o século XXI não dá para se pensar o direito para além ou sem, não é, qualquer tipo de proteção aos direitos fundamentais. No cenário brasileiro, um dos autores que se destaca é o Miguel Reale. Sim. Qual é o pensamento dele? O Miguel Reale, ele vai ser um autor contrário ao pensamento kelseniano. Ele foi um autor muito importante no século XX, reconhecido internacionalmente, não é? E ele vai criar especialmente uma teoria de que o direito ele não é só a norma. Por isso que a teoria dele se chama teoria tridimensional do direito. Para Miguel Reale, o direito é fato, valor e norma.
Então ele acrescenta mais 2 elementos dentro desse conceito, né, de direito, e com isso ele resgata a ideia de que o direito ele busca o seu valor máximo. E em real, o valor máximo do direito é a justiça. Então, por detrás de toda lei, para o Miguel Reale, existe sempre um fato que deu origem àquela lei, mas existe também um valor máximo ali que está sendo defendido e está sendo protegido. Então, ele dá ele trata o direito de forma tridimensional, né, em 3 dimensões necessariamente. Mas o pensamento dele ele vai muito além dessa teoria, não é? Ele tem um respaldo internacional, mas é só para poder demonstrar também que ganha importância fora do pensamento keynesiano. Professora, para a gente encerrar, vou provocar um pouquinho a sua opinião. Sim. Se o direito é justiça, o direito tem conseguido alcançar esse seu objetivo? Nossa, essa pergunta merece uma tese, né? Acho que ele precisa alcançar a justiça, ele precisa alcançar isso, seja de uma maneira ou seja de outra. Eu acho que se a gente pensar na nossa realidade brasileira, em muitos momentos nós estamos longe de alcançar a justiça, em muitos momentos, mas há momentos em que a gente acredita que a justiça está sendo feita assim, quando a gente começa a ver que as pessoas são tratadas da mesma maneira perante a lei, enfim, e que aí há ex-governador preso, não é? Então, quando a gente vê uma situação nesse sentido, a gente começa a ter essa esperança. Mas o valor máximo do direito é a justiça, assim como o próprio Aristóteles já disse, né, que se trata da virtude fundamental. O direito sem a justiça, ele carece de ser o valor máximo, não é? Então, mesmo que seja difícil, mesmo que esse papel seja para muitos considerado inalcançável, nós precisamos dele, não é? Em prol de nós mesmos, em prol da nossa sociedade, em prol do bem comum. Professora, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação, por trazer conhecimentos tão importantes para que a gente possa compreender que a história do direito, ela implica também na nossa realidade de hoje. Eu agradeço a todos que acompanharam a entrevista também e estou aí à disposição de dúvidas, de questões, para que a gente possa pensar melhor nossa própria realidade. E para você que nos assiste, eu quero deixar o convite. Continue ligado na nossa programação aqui na TV Assembleia, você fica por dentro de tudo o que acontece no Parlamento Goiano. Acompanhe também o conteúdo disponibilizado pela Assembleia nas redes sociais. Obrigada pela audiência. Até a próxima. TV Assembleia. Informação com credibilidade.